Ok. Então, esses fármacos citoprotetores são fármacos que vão proteger a mucosa gástrica, né, da ação de ácidos, da ação, a corrosão da pepsina, a bile, e são substâncias, então, paliativas, né? São substâncias que têm que ser usadas com os outros fármacos para o tratamento de úlceras e gastrite. Esses fármacos, eles apresentam vários mecanismos de proteção da mucosa, prevenindo lesões, né? Então, se ele está lá protegendo, ele não deixa o ácido chegar até a mucosa, então ele vai prevenir a lesão. Reduz a inflamação, porque se não tem agressão, você não vai ter a inflamação. E aquelas áreas que já estão agredidas, ele forma lá uma camada de proteção sobre aquela área, facilitando a cicatrização, né? Facilitando o reparo da área. Então, a cicatrização de úlceras já existente, né? Um protetor, ou um citoprotetor, que está sendo aí bastante utilizado, não só também por humanos, mas também em veterinária a gente usa, é o sucralfato. O sucralfato é um protetor. Ele é a base de hidróxido de alumínio e sacarose sulfatada, e ele se liga às proteínas da mucosa normal e mucosa necrótica, então onde já há a lesão. Esse sucralfato, na realidade, ele é um pó, apesar que em algumas preparações comerciais ele já vem solubilizado, já vem em flaconetes, né? Solubilizado. Ele é um líquido, você agita bem, é um líquido branco, né? Porque o hidróxido de alumínio é que está lá, e a hora que você faz a ingestão dele, o pH ácido, então ele em contato com ácido, né, ele vai formar um gel. E esse gel é que vai aderir, vai se ligar às proteínas da mucosa, formando uma capa protetora. Então ele forma aí a barreira física, né, impedindo a ação do ácido e da pepsina, tanto em áreas normais quanto em áreas já lesionadas. E o sucralfato, ele também gera estímulos à liberação de prostaglandinas, que, como a gente já comentou, são substâncias também protetoras, né, da mucosa gástrica. Também estimula a secreção do muco, que também é um outro protetor, né, da mucosa, e bicarbonato. E por ser uma base, né, rico em alumínio, uma base, ela acaba inibindo a digestão péptica. Você não vai ter aí um pH ácido para ter ativação do pepsinogênio. Então, você acaba aí, né, por ter uma falta, né, de digestão dessas proteínas por falta de pepsina.
Então, esse sucralfato, ele necessita que o pH gástrico esteja ácido para ele poder ser ativado. Então, ele somente é ativado em pH ácido. É recomendado, né, a administração pelo menos de 1 grama de 3 a 4 vezes ao dia, antes das principais refeições e ao deitar. Só que esse antes das principais refeições tem que ser pelo menos, no mínimo, 1 hora antes, tá? 1 hora antes. Por ser rico em alumínio, tá? O sucralfato pode provocar constipação. Então, em pacientes que já têm algum comprometimento, né, quanto a isso daí, já tem um trânsito intestinal mais lento, já sofre de constipação, o sucralfato pode agravar, né, em razão do alumínio. O sucralfato, por ser muito rico em alumínio, então esse alumínio pode acabar sendo absorvido, né? Pode levar à absorção. E aí, essa absorção, a gente tem que ter um cuidado, né, de evitar esse uso em pacientes com insuficiência renal. Tá? A insuficiência renal, o paciente deve evitar aí a absorção de alumínio. Em razão de ser um produto alcalino, carbonato, quando você faz uso dele, ele vai alcalinizar, né, o estômago, e isso pode dificultar ou inibir a absorção de alguns fármacos. Fármacos esses que necessitam de um pH ácido para ter uma boa absorção. Então, a fenitoína, a digoxina, a própria cimetidina, que também é utilizada para inibir a secreção ácida, cetoconazol e alguns antibióticos, né, que precisam de um pH mais ácido. Então, recomendamos a administração do sucralfato normalmente 2 horas após a administração desses medicamentos, tá? 2 horas após, esses medicamentos já absorveu o que tinha que ser absorvido. Tudo bem, gente? Tudo bem, professor. Qualquer coisa vocês interrompem, tá? Só interromper. Professor, sobre o alumínio e evitar em pacientes com problemas renais, tem a ver com aquilo que o senhor falou, que agora eu não lembro se é constipação ou é... Não, aí é intestino. A constipação é do intestinal. hidróxido, né? O hidróxido de alumínio. Na insuficiência renal, o alumínio ele vai promover o acúmulo de fosfato, né? E o fosfato é que é prejudicial para o rim. Entendi. Obrigada, professor. Então, esse é o sucralfato, tá? Que a gente acabou de comentar. Só fazendo mais um comentário, o sucralfato também está sendo utilizado, já falei, né, em veterinária. Tem animais com lesão gástrica, né? Quando faz aquele vômito, né? Sei que tem alguns poucos coágulos, aquele vômito, né? O animal está com
a gastrite ou alguma lesão gástrica, o sucralfato ajuda a proteger. Professor, muito bem. Oi. É uma dúvida. É que eu tinha notado aqui que, eu não sei se eu notei errado, o hidróxido de alumínio, ele não é absorvido. Eu não sei se está certo. O hidróxido, né? É. Hidróxido. Aqui no caso, a gente está falando de uma outra formulação, tá? É íons alumínio associado oh, meu Deus, fugiu o nome. Cadê? A sacarose, que fugiu o nome. Então, esse alumínio, tá? Apesar dele também estar na forma de hidróxido, mas associado à sacarose, e a concentração dele, tá, no sucralfato é muito maior, tá, que quando você usa esse hidróxido associado ao hidróxido de magnésio. Então, essa concentração, tá, por ser alta, é que você pode ter a chance, tá, de ter uma absorção de alumínio, tá, do alumínio. O hidróxido de magnésio, o hidróxido alumínio, tá, são substâncias que normalmente não sofrem absorção. Normalmente, tá, mas pode ter a pequena absorção. E que não vai influenciar no pH sistêmico, como é o caso do bicarbonato. Mas a pequena quantidade de absorção de alumínio, tá, pode ser prejudicial especificamente para os pacientes insuficientes renais, tá? Agora, não tem a preocupação de alterar o pH sistêmico. Isso não tem porque a concentração é muito baixa. Tá ok, então. Obrigado, professor. Aqui. Muito bem. O bismuto coloidal é um outro citoprotetor que nós temos. Ele também é um protetor. E ele interage com as glicoproteínas na mucosa necrótica, revestindo e protegendo a cratera ulcerada. Então, a diferença do bismuto para o sucralfato é que ele não protege, né, a parte íntegra do estômago. Ele só vai reagir, e deste modo, então, ele só vai proteger aonde houver lesão. Tá? Ele também ajuda na proteção, né, contra a pepsina. Ele é um adsorvente da pepsina. E ele também, por ser um citoprotetor, ele também aumenta a síntese de prostaglandinas, né? O que gera o aumento na proteção gástrica, também estimula a secreção de bicarbonato, e foi descoberto que o bismuto ele tem uma ação antimicrobiana com relação à bactéria H. pylori. Depois a gente vai ver o tratamento da H. pylori, a gente vai ver que tem dois tipos, né, de tratamento. Um deles, que não é muito utilizado, mas esse que não é muito utilizado, ele pode, o bismuto entra junto com ele nessa erradicação de H. pylori, justamente por ele ser tóxico para
a bactéria, então ele tem essa ação antimicrobiana. O bismuto também é... O que está acontecendo? Tem alguém que está querendo entrar? Sim. Professor, então o bismuto ele pode ser usado no tratamento de úlcera gástrica do tipo 1. Tipo? Tipo 1, que é no corpo e no fundo, por causa da H. pylori. Ah, sim, pode ser usado. Pode ser usado. Mas também sempre como coadjuvante, tá? Aham. Obrigada, prof. Muito pouco absorvido, né? E excretado quando absorvido pelos rins. Agora, se houver um nível elevado de bismuto, pode resultar em encefalopatia, tá? Então, em pacientes com insuficiência renal e que usar o bismuto, abusar, né, dessa dose, você acaba tendo um efeito, o nível elevado, isso pode resultar em encefalopatia. O bismuto ele pode resultar aí em efeitos como náusea, vômito, e ele pode gerar um escurecimento da língua e das fezes, tá? É um dos efeitos adversos do bismuto. O bismuto também, o coloidal, ele é vendido em líquido, numa forma líquida, se agita bem, as garrafinhas, também ele é bem, tem uma utilização no caso de diarreias, né, infecciosas, quando se tem lesão da mucosa intestinal, o bismuto ele ajuda também a proteger essa mucosa intestinal, esses tipos de diarreia, principalmente por diarreia, vômito, por alimentação, né, contaminada, essas coisas. Bom, existem outros fármacos, tá, que foram aí introduzidos, né, ou tentaram introduzir no mercado, mas acabaram até por não tendo muito êxito, né, na atividade clínica. Um deles é o antagonista muscarínico. Lembra que eu disse que lá na célula parietal, né, nós temos lá o receptor M1. E esse receptor M1, ele é responsável por estimular a via dependente de cálcio, que estimula a bomba de prótons, né, aumentando a secreção ácida gástrica. O M1, ele pertence ao sistema parasimpático, né? E nós vimos que o parasimpático, ele tem um predomínio noturno. Então, durante a noite, nós temos um aumento da atividade parasimpática e, com isso, nós temos um aumento de secreção ácida, né? De manhã, normalmente nós temos aí um pH ácido gástrico muito baixo, né, que é em razão dessa atividade basal do sistema parasimpático. E aí, então, a indústria farmacêutica tentou sintetizar fármaco antagonista seletivo, específico para M1, para ser utilizado em tratamento de úlceras, de gastrite, né, para
como uma substância anti-secretora. Foi desenvolvido a pirinzepina, a telanzepina. Mas quando se foi utilizar na prática, né, no uso clínico, percebeu que, na realidade, ele não tinha essa seletividade para M1 como se esperava. Então, ele acabava bloqueando também outros receptores, como M2, M3, né? E aí você acaba produzindo muitos efeitos adversos do bloqueio desses receptores muscarínicos. Então, hoje a gente não usa mais esses fármacos, né, a não ser em experimentação, né? Você vai fazer algum grau de experimentação, aí você pode utilizar. Muito bem. Aí surgiram aí a rebamiripida, né, que é um citoprotetor por aumento de prostaglandinas na mucosa gástrica. Essa substância foi utilizada, nem sei se ainda tem, mas na Ásia. Aqui no Brasil nem chegou a ser produzido. Tem uma outra, Scabet, que aumenta a PGE e a PGI. Foi utilizado também no Japão, né? Tem também a carbenoxolona, que é a raiz de alcaçuz, né? Foi utilizado na Europa, só que ela tem uma ação mineralocorticoide. E essa ação mineralocorticoide atrapalha, né, o uso dela. O que seria uma ação mineralocorticoide? A ação mineralocorticoide é a ação, por exemplo, da aldosterona. É uma ação que bloqueia a reabsorção de sódio. Desculpa, eu estou falando do antagonista, mineralocorticoide. A ação mineralocorticoide, aldosterona, faz a reabsorção de sódio, consequentemente a reabsorção de água e a secreção de potássio. Então, você passa mais sódio do rim para o sangue, e isso automaticamente vem junto com sódio líquido, água, e você perde potássio. Essa ação mineralocorticoide acaba tendo aí um efeito de aumentar a pressão arterial, né, edemas, e você perde potássio. Você acaba tendo aí uma hipopotassemia ou uma hipocalemia. Então, são substâncias que acabaram não tendo êxito, né, aí na atividade comercial. Bom, eu acho que eu já havia comentado com vocês que até a década de 70, praticamente, o tratamento de úlcera se dava de modo cirúrgico, né? Você tinha que abrir lá o camarada e tirar a úlcera no bisturi. E aí, à medida que foram tendo aí um conhecimento maior, né, da fisiologia, viram aí a importância do receptor H2, né, na fisiologia, a fisiologia da secreção ácida. Fala, bom, então nós podemos inibir
o H2. Inibindo o receptor H2, eu tendo a reduzir a secreção ácida, e com isso eu posso facilitar aí a cicatrização da úlcera, né? A cicatrização aí daquela área lesionada. E aí, então, o primeiro fármaco sintetizado como anti-H2 foi a cimetidina. A cimetidina foi o primeiro fármaco. Foi introduzido aí na década de 70, já no finalzinho, quase nos anos 80, né, a cimetidina. E ela acabou sendo bastante utilizada, né, no tratamento de úlceras de gastrite, a ponto de se evitar cirurgias. Então, foi um grande avanço da farmacologia no tratamento de úlceras e gastrite. A indústria farmacêutica, ela investe muito em pesquisa, né, de fármacos com ação a nível gástrico, fármacos para úlceras, para gastrite, né? O investimento é muito alto, porque o retorno é certo, né? O retorno é certo. Se usa muito esses fármacos, né, para úlcera e gastrite. Aí, depois de alguns anos já da cimetidina, houve a síntese da ranitidina. Então, a ranitidina veio, né, também para entrar aí nesse arsenal terapêutico. Aí depois veio a famotidina. E nós tivemos, um certo tempo, a nizatidina, mas depois ela foi retirada do mercado. Tá? A ranitidina, eu preciso ver se ela já voltou, mas ela está suspensa também, mas não é nada com relação ao fármaco, e sim com a contaminação do sal. Tá? Muitas indústrias estavam com sal de ranitidina contaminado. Esse sal vindo da China, da Índia, aí, né? Estava contaminado. E aí, então, foi suspenso. Não sei como é que está agora. E a nizatidina, professor? A nizatidina não é mais sintetizada e não é mais comercializada. Mas por quê? Então, é basicamente por questão de mercado mesmo, tá? Porque a ranitidina se demonstrou superior, entendeu? Então, começou a se usar muito a ranitidina e a nível de mercado ela acabou perdendo interesse. Ah, entendi. Bom, o uso clínico desses fármacos, então, principal é inibir a secreção ácida gástrica, né? Diminui a concentração intracelular de AMPC, que é lá o segundo mensageiro, né? Produzindo a secreção de ácido gástrico, reduzindo, desculpa, a secreção de ácido gástrico. Esses antagonistas de H2, eles não têm efeito sobre H1. Tá? O receptor H1 é um receptor que está em várias outras regiões do nosso corpo, principalmente em vasos, né? E é o receptor que é o responsável pela alergia. Tá? Quando você está com estado alérgico, né, vermelho, aquelas erupções, tudo que é alérgico está envolvido aí com o receptor H1. Tá? Os anti-alérgicos, falamos, né, o polaramine, o Dramin,
são substâncias anti-H1, são substâncias bloqueadoras de H1. E aí você tem o efeito antialérgico. Então, os antialérgicos, eles não são anti-H2, assim como o anti-H2 não é antialérgico, tá? Mas os dois são antihistamínicos, certo? Só que um é bloqueador de H1 e o outro é bloqueador de H2, tá? Aqui vale a pena a gente fazer um parêntese, né? Por quê? Porque você pode ver algum dia, né, algum médico, especialmente ixi, Maria, agora eu não sei o nome. O médico de alergia, e dermatologistas também, pode ver, tá? Não é muito comum, mas alguns usam o anti-H2 em algumas dermatites, em alguns casos e dermatites. Mas que dermatites? Dermatites, tá? Resistentes ao anti-H1, que não estão respondendo ao anti-H1. Fala, é refratária, né, ao H1. E isso daí foi investigado e percebeu que muitas vezes essas dermatites refratárias ao anti-H1 é porque a área que está sendo estimulada, alguns vasos, possui H2. Em algumas áreas você pode ter H2. Então, se a dermatite não está respondendo bem ao anti-H1, aí você associa o anti-H2. E aí você tem uma chance maior, né, de ter êxito aí no tratamento. Então, se alguma vez, tá, você ver essa prescrição, não estranha, não está errado, não. Ok? O anti-H2. Muito bem. E aí a gente tem como uso terapêutico, né, desses fármacos, as úlceras pépticas, úlceras de estresse agudo, UTI, azia, que é a pirose, né? Essa úlcera de estresse agudo, UTI, gente, alguns pacientes hospitalizados, principalmente em UTI, a UTI é algo muito estressante, né? E tem paciente que se estressa muito estando na UTI. E esse estresse de UTI pode levar à formação rápida de úlceras e úlceras hemorrágicas até. Ela começa a perder sangue pelas fezes, né? E foi por muito tempo utilizado aí esses anti-H2 para esse tipo de úlcera. Hoje tá, está sendo utilizado inibidores de bomba em forma injetável, no caso o pantoprazol injetável, tá? Então está sendo usado e tem um efeito melhorado. Mas o anti-H2 também pode ser utilizado e foi muito utilizado. Professor, inibidor de bomba que o senhor diz é aquela bomba próton? Oi? Aquele inibidor de bomba que o senhor diz é aquela bomba de próton? Isso, Tá. isso. Obrigada. Bom, esses fármacos antagonistas de H2, eles
estão disponíveis, né, por via oral e via parenteral, né? E eles têm uma ampla distribuição em ambas as vias, tanto oral quanto a injetável, tá? Se distribui bem, então pega bastante. Muito bem. E a excreção principal desses fármacos se dá pela via urinária. Agora, existe a diferença entre esses fármacos em relação à potência, né? Veja que a ranitidina é 5 a 10 vezes mais potente do que a cimetidina. E a famotidina é 20 a 50 vezes mais potente do que a cimetidina. No uso desses fármacos para úlcera, tá? Existe uma dose padrão, né, de úlcera. A cimetidina, a dose padrão dela é 800 miligramas. 800 miligramas de cimetidina por dia, tá? A ranitidina, a dose padrão dela é 300 miligramas dia. Veja, então, que é mais potente, você usa menos fármaco, né? Já a famotidina, a dose padrão dela é 40 miligramas. Então, 800 para a cimetidina, 300 para a ranitidina e 40 para a famotidina. Se tivesse alguém entrando. Tá? Muito bem. Professora Ana Luísa Couto estava avisando que ela vai para o estágio agora, tá bom? Ah, tá ok. Tudo bem. Então, essa é a dose padrão. Esses fármacos, gente, eles podem ser utilizados em dose única. Então, você pode usar a cimetidina 800, a ranitidina 300 ou a famotidina em 40, como dose única. Ou você pode fracionar também. É metade de manhã, metade à noite. O importante aí, se você for usar como dose única diária, tem que ser à noite. Você sempre tem que usar uma dose à noite. Então, se for em dose única, à noite. Agora, se for dividir, uma de manhã e outra à noite, tá? E por que à noite? Porque à noite é que nós temos aquela secreção basal, né, de ácido provocado pelo estímulo parasimpático. O parasimpático, ele estimula tanto diretamente a produção de ácido, por estimular o receptor M1 lá na célula parietal, como também aumenta o quê? A liberação de histamina pela célula enterocromafim similis, né? E essa histamina liberada vai se ligar ao H2 e vai aumentar a produção de ácido. Então, é importante sempre você passar a noite protegido. Por isso que tem que fazer uma administração noturna. Professor. Oi. E no caso daqueles medicamentos, no caso do omeprazol,
que ele é tomado em jejum de manhã? Qual a diferença? Nós vamos falar disso logo, logo, Certo, tá? tá bom. É que o omeprazol, esses fármacos, tem uma característica, né? Que você tem que dar ele em jejum. Então, já começa por aí. E o jejum é de manhã, né? Com pH bem ácido. E outra que o tempo de ação dele é grande, é de 18 a 36 horas. Então, basta uma única vez, e essa única vez tem que ser de manhã, porque é de manhã que você garante que o seu pH gástrico está ácido. Ok? Entendi, professor. A gente vai Obrigada. falar disso logo, logo. É a nossa próxima classe, né, que a gente vai comentar. Então, gente, esses daqui, a administração de manhã e noite, ou somente noite. Um pequeno número de pacientes, e normalmente não obriga a interrupção. O quê? Efeitos adversos. Esses fármacos, gente, é muito assim, o número de efeito adverso é pequeno. Então você nem precisa interromper, mexer nada. Isso quando tem, tá? Por quê? Porque o H2, o receptor H2, é muito limitado, né? Nós não temos ele em grande abundância no nosso corpo. Então, você acaba aí que não tendo aí grandes preocupações. Pode ter o quê? A diarreia, um vômito, né? A flatulência, e pode ter a formação de flatos, né? Como os antiácidos também pode provocar, obstipação, boca seca, então algumas coisas assim que pode ocorrer. Foi relatado trombocitopenia, tá? Mas uma trombocitopenia reversível, então não há grandes preocupações. O que é uma trombocitopenia? Não sei, professor, eu não me lembro. O que é um trombócito? Já ouviram falar desse palavrão? Trombócito? São, tipo, plaquetas? Trombócitos são as plaquetas, né? Plaquetas. Penia é diminuição. Então, uma trombocitopenia é uma diminuição de plaquetas, tá? Diminuição de plaquetas. Mas isso também é reversível. É o que a dengue pode dar, né? A dengue pode dar trombocitopenia, reduz muito, né, o número de plaquetas, por isso que é perigoso aí hemorragias. Ok? Pacientes nefropatas e hepatopatas, o uso desses fármacos, você pode ter agitação, confusão mental, ansiedade, tiques faciais e alucinação. Mas isso também, gente, é muito raro, tá? Isso aí existe como citações. Essa classe é bastante segura. Agora, nós temos uma particularidade com a cimetidina. Tá? A cimetidina. A cimetidina, a composição, a estrutura química dela, tá, faz com que ela tenha uma ação a nível de sistema endócrino. Ela acaba tendo uma ação anti-androgênica, tá? Ela bloqueia alguns receptores androgênicos. E aí, então, pode surgir a ginecomastia,
galactorreia, perda de libido, elevação de prolactina, né? Mas isso a gente tem relatos da cimetidina. Com os outros fármacos, a gente não tem esse tipo de relatos, tá? Então, tinha muitos homens aí que reclamavam, né, que tomavam cimetidina e perdia libido e tal. Então, isso daí é a cimetidina. Quando surgiu a ranitidina, foi superado tudo isso daí. E isso fez também com que a cimetidina fosse deixada um pouco de lado, né? E fossem usado mais a ranitidina. A cimetidina, ela tem uma outra característica também. A cimetidina, gente, ela é uma inibidora enzimática. Isso já é bastante conhecido. Ela inibe algumas isoformas do citocromo P450. Em algum momento já falaram do citocromo P450 com vocês? Sim, professor. Já falaram, né? É um sistema enzimático, né? Que faz a metabolização. Então, a cimetidina, tá? Ela inibe algumas isoformas aí do o citocromo, especialmente o CYP1A2, o CYP2C9, CYP2D6. Então, fármacos que acabam sendo metabolizados por essas isoformas, né, acaba tendo a sua metabolização comprometida pela cimetidina. E aí você acaba tendo um aumento de efeitos adversos. Né? Okay? É interessante que houve, há uns anos atrás, quando a gente fazia TCC, logo no início aí, e começou a fazer, 2002, 2003, 2004, vê que faz alguns aninhos já, né? Eu e um colega meu aí que dava aula junto comigo, a pesquisa de campo em drogaria, né? Nós vimos que estava tendo venda casada. Não sei se é esse o ano certo mesmo, tá? Acho que era por aí. Venda casada de Viagra e o Tagamet, que na época o Tagamet é o nome comercial da cimetidina. Estava vendo essa venda casada em várias farmácias de bairro, né, zona noroeste. E aí a gente falou, pô, vamos ver, né, o porquê dessa venda, né? E aí foi, alguns alunos conseguiu identificar, né, alguns compradores, alguns balconistas de farmácia que falavam que esses homens, eles usando o Viagra e a cimetidina, o tempo de ação do Viagra aumentava. Porque o Viagra foi o primeiro fármaco a ser utilizado com esse princípio, né, de aumento de ereção, e a meia-vida dele é curta, né, em torno de 4 horas. Hoje não, hoje tem o Cialis, né, que é 36 horas e tal. Mas então, o Viagra era 4 horas. Então, o relato era que a cimetidina aumentava esse tempo dele. E aí, então está comprovado, né? A cimetidina como inibidora. E o Viagra, então, sendo metabolizado por alguma dessas isoformas que a cimetidina está inibindo.
Muito bem. E depois, já na década de 80, se eu não me engano, 88, 89, é isso? É mais ou menos isso. Eu acho que é isso. Surgiu aí o primeiro fármaco inibidor de bomba de prótons, o omeprazol. O omeprazol. Foi o primeiro fármaco com o nome comercial Losec. Esse foi o primeiro fármaco utilizado para o primeiro fármaco inibidor de bomba. Como as coisas mudam, como as coisas são postas, né, no início. O Losec foi lançado no mercado com a promessa, né, de tratar de uma úlcera em 7 dias. Tanto que vinha em um frasquinho com 7 comprimidos, 7 cápsulas, né, de omeprazol. E, na prática, nós fomos vendo, tá, que não era bem isso, né? Ele não conseguia cicatrizar uma úlcera nesse tempo. Aí foram para 28 dias. Né? E os consensos hoje, né? Aí as diretrizes, né, de gastrologia recomendam não menos do que 60 dias, 2 meses. Mas 90 dias. Para você ver como as coisas mudam, né? Certo? E o primeiro fármaco, então, foi esse daí, o omeprazol. Slide 39. Deixa eu voltar lá em cima, na célula parietal. Veja, essa bombinha aqui, né, é que faz a expulsão, então, do hidrogênio e que, junto com o cloro que está sendo eliminado, né, passivamente, acabam se ligando e formando aí o ácido clorídrico. Bem, essa bomba, tá, ela joga esse hidrogênio, como também joga esse cloro aqui, que ainda não é, tá? Não é a luz gástrica, é o lúmen da glândula gástrica. E aqui eu vou ter, né? Eu vou ter vários canais, que a gente chama de canalículos, que levam esse ácido formado até a luz gástrica. E aí, então, esses fármacos, eles vieram com a promessa de inibir essa bomba. Deixa eu mostrar aquela outra, essa aqui. Veja, então, é essa bomba aqui, né? Inibir. E você pode ver que todos os estímulos, né? Tanto o estímulo do M1, estímulo do H2, o estímulo da gastrina, do receptor G, todos esses estímulos vão para onde? Vão para a bomba de prótons, né? Vão para a bomba. Então, os pesquisadores falam, bom, que adianta eu ficar dando anti-H2, né, se eu tenho outras vias de estímulo para a produção de ácido? Então, eu vou direto na bomba. E aí que foram as pesquisas e desenvolveram, então, aí os fármacos inibidores de bomba. Vem aqui e inibe. Lembrando que essa célula não está na luz gástrica, está na parede gástrica, né?
E esses fármacos chegam até essa bomba através da circulação. Ok? Muito bem. Gente, acho que eu esqueci aqui de comentar uma coisa. Quando está falando do H2, tá? Eu não falei aqui, ó, da diminuição, tá, do fator intrínseco. Acho que eu não falei, né? O fator intrínseco. Vocês lembram o que é fator intrínseco? Gente, acorda. O que é? Estamos acordados, prof. Oi? Estamos acordados. Sei não. Vocês lembram o que é fator intrínseco? É daquilo da vitamina B12. Facilita a absorção, né? Isso, é um fator liberador, né, que para facilitar a absorção de B12. Então, quando você usa um antagonista de H2, você acaba diminuindo essa atividade da célula, você acaba também diminuindo o fator intrínseco, tá? O que pode aí também resultar em anemias carenciais. Ok? Muito bem. Tem mais alguma coisa para falar aqui? Acho que é só isso. Muito bem, gente. Então, esses fármacos inibidores de bomba, né? Omeprazol, depois veio aí o lansoprazol, o esomeprazol, o pantoprazol, rabeprazol. E hoje nós temos mais dois aí. Um acho que já está no mercado e o outro deve estar vindo aí. Mas todos esses fármacos, todos eles, têm como alvo o quê? A bomba de prótons. Tem como alvo inibir a bomba. Inibindo a bomba, inibe a secreção de ácido. Tá? Isso é o que eles fazem. Então, hoje existem, atualmente, 7 representantes dessa classe, dos quais 6 são comercializados, né, como omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol, esomeprazol. O isômero S do omeprazol, o deslansoprazol. Enantiômero do lansoprazol, ainda não comercializado, que é o tenatoprazol. Então, veja, tem esses dois aqui, tá? Que estão aí a caminho. Como eu já falei, a indústria farmacêutica, gente, investe muito em pesquisas, né? Porque sabe que o retorno é garantido, né? Grande número de pacientes acometidos de úlceras e gastrite, grande número de pessoas que fazem uso crônico desses fármacos. E aí eles tentam a inovação, né? Então tentam melhorar, tentam isso, tentam aquilo. Na realidade, tá? Todos eles vão fazer a mesma coisa, tá? Aí vem, né, o laboratório com aquela a propaganda toda, né? Não, porque esse aqui é melhor nisso, é melhor aquilo, não sei o quê. Enfim, falam um monte de coisa e, na realidade, é tudo a mesma coisa.
A gente sabe que na prática, tá, existe, né, um pouco a diferençazinha, vai, entre eles no uso clínico. Bom caso, a gente sabe que para refluxo, tá, funciona bem o pantoprazol. O pantoprazol, ele funciona bem, tá? Já os outros, mais ou menos. Então, são coisas, assim, bem pontuais, né, onde há a modificação aí de uso clínico, tá? Mas praticamente todos fazem a mesma coisa. Então, além da atividade antissecretora, os inibidores de bomba demonstram uma importante atividade anti-Helicobacter. A Helicobacter pylori in vitro tendo um efeito sinérgico com antibióticos. O mecanismo para o efeito sinérgico ainda não está totalmente claro, mas pode ser devido à inibição da enzima urease bacteriana. Bom, eu vou só comentar isso daqui e a gente para hoje, tá? A erradicação da H. pylori, gente, é complicada, tá? É uma bactéria que tem sofre bastante resistência. A gente vai ver isso. A gente tem que usar combinações de antibióticos, tá? 2 antibióticos, um só você não consegue. E junto com esses antibióticos, você tem que usar inibidor de bomba de prótons, né? Onde entra aí a inibição da enzima urease. Por que isso? Se você analisar, a H. pylori, ela está no meio ácido, né? O estômago, ela está lá, é localizada no muco, e que está um pH muito ácido. Como que o ácido, ele serve de barreira para infecções e não serve para barreira para H. pylori? Porque o ácido não elimina H. pylori, né? Então aí foram pesquisar, né, o porquê disso. E aí viram então que a H. pylori, ela tem essa enzima urease que faz uma conversão de ureia em amônia. Ureia para amônia. E essa amônia, ela é tamponada pela presença de hidrogênio, de ácido e tal, e vira hidróxido de amônia. E esse hidróxido de amônia, então, fica em volta dessa bactéria, e o hidróxido é uma base forte de amônia. Então, não deixa o ácido atingir a bactéria. Então, viram que a H. pylori era resistente ao ácido em razão disso. Tá bom, então, vamos ver aí como que a gente inibe esse negócio. Aí perceberam que o inibidor de bomba, de prótons, que inibe a nossa bomba, ele também tem a capacidade de inibir a enzima urease da bactéria. E se inibe a enzima urease, você não vai ter a conversão da ureia em amônia. Você não vai ter o tamponamento. Você não vai ter a formação de base, e aí a bactéria começa a ficar sensível à ação do ácido. E aí, por isso, então, que ocorre um sinergismo aos antibióticos, né? A bactéria fica mais vulnerável, tá? Então, é dessa forma que nós podemos falar que o inibidor de bomba de prótons é útil no tratamento da H. pylori. Uma dúvida, gente? Tranquilo, prof.
Tudo certo. Beleza. Então, vamos ver se o outro dá para continuar ou a gente vai mudar. Não, gente, eu vou parar aqui hoje, tá? Já falamos bastante hoje. Beleza? Tudo bem, professor. Tudo bem, professor. Vamos lá, que eu tenho que fazer a chamadinha. Slide. Professor, alguns alunos deixaram no chat que eles saíram por causa de estágio ou de trabalho. Aí tem que dar uma olhadinha. Eles deixaram avisado? Sim, no chat, prof. Do lado ali. Eu vou ver. Alanis está aí. Presente. Ana Luísa. Ana Luísa foi pro estágio. Ana Maria está aí. Beatriz Akemi está aí. Beatriz Oliveira está aí. Bruno Avelino está aí. Presente. Carolina. Presente. Cecília está aí. Cristina. Presente. Daiane. Presente. Flávia. Foi pro estágio. Gabriel. Presente, professor. Gabriel Rodrigues. Sou eu. Você. E Gabriel Vieira. Presente. Gabriela Pestana. Presente. Gabriela Stephanie. Presente. Giovana. Presente. Giovana Pepicelli. Presente. Graziela. Foi pro estágio. Estágio. Isabela. Presente. Lucas. Presente. Luma. Presente. Maria Eduarda. Da Mata Cabral. Isso. Foi trabalhar. Maria Mônica. Presente. Mariana Carvalho. Matheus. Presente, professor. Mel. Presente. Natália Vicente. Presente. Natália Batista. Tá presente. Ok. Chat. Raquel. Presente. Ok. Rayane. Presente. Aí, Tayane. Presente. Thaís, Thaís Cavalcante. Tainá. E Vitor. Presente. Beleza, gente. Eu devia ter interrompido já essa gravação, não fica tão